Olá, internauta, seja bem-vindo às redes sociais da Rádio Muriaé. Nós estamos na Delegacia de Homicídios, aqui na BR-356, para conversar com o Dr. Tairone Espíndola. Ele é o chefe da inteligência e delegado de homicídios da cidade. A partir de agora, vai trazer detalhes a respeito de prisões que foram efetuadas do caso Marcos Vinícius. Dr. Tairone, boa tarde, seja bem-vindo. Estamos ao vivo na live. A partir de agora, vamos trazer informações a respeito desse caso que repercutiu muito, até mesmo pelo desaparecimento do Marcos Vinícius, que acabou num final trágico. Boa tarde. Boa tarde, Gilson. Sempre um prazer falar com você. Doutor, desde que o corpo foi localizado, já na entrada da cidade de Ervalha, vocês já começaram todo o trabalho de investigação e na data de ontem já conseguiram prender 3 suspeitos da participação nesse até então homicídio, que pode talvez, no desenrolar da investigação, se tornar num latrocínio. Qual a participação desses 3 suspeitos nesse crime? Gilson, logo após o feriado do 7 de setembro, a família nos procurou aqui na Delegacia de Homicídios, relatando o desaparecimento desse rapaz. O Marcos havia saído da sua residência no dia 6, dia do feriado aqui da cidade também, por volta de meio-dia, 13 horas, para supostamente se encontrar com uma pessoa, e desde então não deu mais notícias, A família buscando informações sobre o seu paradeiro. E aí, já na quinta-feira, por ocasião do registro, nós registramos o fato como desaparecimento no primeiro momento, e já começamos a proceder a algumas primeiras diligências que são básicas em casos de desaparecimento, visando exatamente traçar algum paralelo, alguma informação, buscar informações mais realistas acerca do paradeiro do Marcos Vinícius. Ainda naquela semana, nós já tínhamos uma suspeita de que poderia se tratar de um crime, mas como a gente ainda estava buscando informações e com a esperança de que pudesse encontrá-lo com vida, nós mantivemos então o registro, a investigação como desaparecimento, e logo na segunda-feira seguinte, na sexta e no sábado, inclusive, nós já havíamos estado em Ervalha fazendo algumas buscas, e logo na semana seguinte, na segunda-feira, o corpo foi encontrado, Você esteve lá fazendo a cobertura, e aí a partir dali nós então instauramos a investigação, a princípio de homicídio, para poder identificar e saber as circunstâncias desse crime, a autoria, Até porque existia a dúvida até aquele momento se o crime teria sido praticado em Ervalha, o que não seria a nossa atribuição, Lá nós temos outra delegacia, ou se teria sido praticado em Muriaé e apenas o corpo sido levado para Ervalha. A partir daí, nós iniciamos todos esses levantamentos, equipes nas ruas, desde então, fazendo cruzamentos de dados e informações, e conseguimos chegar em algumas pessoas que se locupletaram, se beneficiaram de valores existentes na conta da vítima. A vítima, ela muito provavelmente, ela foi subjugada por essas pessoas, Ela foi mantida sob domínio dessas pessoas e obrigada, certamente, a realizar diversas transferências bancárias para várias contas, E de uma conta jogava na outra, certamente para poder despistar, e dissuadir ali a ação policial, onde essas pessoas, então, subtraíram uma vultosa quantia da conta da vítima. Nós já tínhamos a informação de que o Marcos Vinícius ele trabalhava com a venda de aparelhos de celular e ganhava algum dinheiro com isso. Então, essas pessoas sabiam que ele tinha alguma condição financeira, não tanta condição financeira, mas que ele dispunha de algum recurso, em sua conta corrente, de maneira que eles pudessem, então, subtrair e saquear a conta corrente da vítima, Então, a partir daí, nós conseguimos identificar esses beneficiários e conseguimos apurar e descobrir que um desses beneficiários foi a pessoa, inclusive, que atraiu o Marcos Vinícius para o local onde ele supostamente foi capturado. O Marcos Vinícius ele sofreu uma emboscada,
né? Nós já temos essa informação. Ele foi atraído para o local para um encontro com um suposto comprador de celular, que teria simulado, então, essa compra e atraído o Marcos até o local, onde outras pessoas já estariam o aguardando para poder capturá-lo. E aí, a partir disso, isso aconteceu no dia 6, exatamente no dia do desaparecimento dele. Então, a partir daí, naquela tarde, você tem todo um desdobramento com depósitos e transferências, né? Até que, no início da noite, entre 18 e 19 horas, nós conseguimos apurar que um veículo, inclusive, que foi apreendido na ação de ontem, junto com a prisão, né, desse indivíduo, um veículo Fiorino, de cor branca. Ele leva, então, o corpo do Marcos Vinícius até Ervalha, né, acompanhado da motocicleta dele, e lá ele é descartado, desovado, né? É uma atitude que nós interpretamos como uma forma de tentar ludibriar a nossa investigação. A gente sabe que o crime, efetivamente, a gente acredita nisso, que o crime aconteceu em Muriaé, e a circunstância do corpo ter sido lançado e desovado na cidade de Ervalha, ela buscou única e exclusivamente dissuadir a ação policial. A gente sabe que durante as investigações a vida da vítima ela é pregressada. A polícia, a primeira coisa que, quando acontece um homicídio, pregressa a vida da vítima. A vítima tinha algum tipo de relacionamento com esses envolvidos? Sim, nós apuramos que existia uma relação anterior, inclusive o indivíduo que atraiu a vítima para esse falso encontro, ele conhecia a vítima desde uns 9 anos de idade, frequentaram inclusive a mesma igreja, então, sim, eram pessoas próximas, tão próximas a ponto de conseguir convencer a vítima, né, e fazer com que ela acreditasse efetivamente que estava indo para um encontro casual e normal para fazer mais uma venda de celular. Então, ela acabou se valendo, sim, desse contato anterior que eles tinham para poder atrair o Marcos Vinícius para aquela situação. Eu não sei se a gente pode falar a respeito disso, né? Como eu disse, ainda está em andamento, pessoas ainda vão ser presas, mas os 3 que foram presos, eles já confessaram realmente a participação ou se manteram calados? Em sede policial, eles apresentaram, cada um apresentou a sua própria versão, né, para tentar justificar o seu envolvimento e todos os indícios que nós já temos contra cada um deles, mas nenhum deles permaneceu em silêncio. Todos apresentaram as suas versões próprias, né, e a gente vai cotejar e comparar o conteúdo dessas declarações com os outros elementos que a gente está buscando angariar ainda na investigação. Existe todo um cruzamento de dados para a gente poder confrontar e dar a cada uma das declarações o devido valor. Doutor Tairone, o senhor acredita então que o Marcos Vinícius ele tenha sido morto aqui em Muriaé e realmente desovado lá na cidade de Ervalha? Ele foi levado nessa Fiorino, que foi apreendida inclusive, e alguém foi na moto ou foi a própria Fiorino, né, que levou a moto? Não, nós acreditamos que existia um dos autores, né, estava dirigindo, conduzindo a Fiorino, com o corpo já do Marcos Vinícius no baú dessa Fiorino, e um outro comparsa pilotava a moto dele, que foi levada também para o mesmo local, para poder ser descartada no mesmo ponto, né, tanto o corpo quanto a moto. Mas ali já estavam os autores e comparsas, né, do ato criminoso, com a vítima, o corpo da vítima, já colocado no baú. Possivelmente essa moto pode até ter ido como escolta, né? Porque ele está levando um corpo. Ele podia deparar com uma blitz de um policial no meio da estrada, enfim. O senhor acredita isso ou levaram a moto realmente para desovar? Não, particularmente eu não acredito nessa hipótese. Eu acho que eles depois do fato, né, criminoso, eles precisavam dar um fim, dar um destino para essa motocicleta e entenderam que lançá-la naquele local ermo também, né, até numa certa distância do corpo, aquilo poderia fazer com que eles ganhassem algum tempo. Então, eu acho que o intuito dos criminosos foi efetivamente se livrar do flagrante, vamos dizer assim, ou daquela evidência, né, que seria a motocicleta da vítima. Não deixa de ser uma evidência. Eles queriam se livrar rapidamente daquilo, então pensaram em lançar
a motocicleta naquele local. Foi muita audácia deles, né? Ter carregado o corpo daqui para Ervalha. Como eu disse, poderia ter encontrado com uma blitz policial. E aí? Certamente, correram um grau de risco, mas você percebe, nós percebemos isso claramente, que eles têm esse cuidado também de aguardar, né, o anoitecer, sabendo que, né, nesse horário você tem menos trânsito, menos movimento realmente na rodovia. Também por se tratar de um dia de feriado, você tem menos movimento na rua, né? Era feriado aqui na cidade. Então eles se valeram de tudo isso para poder fazer, tentar, né? Tentar descartar o corpo e a motocicleta sem levantar suspeitas. Com a sua experiência aqui na DHPP, o senhor acredita que eles foram amadores a respeito do Pix, de fazer o Pix na conta da vítima? Gilson, a gente ainda está apurando isso, né? Essas circunstâncias, como e por que isso aconteceu. Eu acho que ainda nós não podemos afirmar categoricamente como a coisa aconteceu, mas de fato se tratou de uma situação inusitada. É uma circunstância que nós não estamos acostumados aqui, né? De você encontrar o próprio envolvido ter a sua digital de forma tão direta e tão ligada assim a um crime, né? Realmente foi um fato inusitado, mas a gente está apurando para poder descobrir melhor essas circunstâncias. Ainda temos um prazo aí para poder trabalhar. Como eu disse, na ação de ontem, onde nós capturamos, prendemos 3 suspeitos de envolvimento no crime, diversos materiais também foram arrecadados. Esses materiais vão ser submetidos à perícia e análise, para a gente poder traçar esse paralelo aí, descobrir a motivação exata, né, que culminou com esse crime, e poder dar continuidade às investigações. É importante, eu acho, ressaltar aqui que a Delegacia de Homicídios, nesse ano de 2022, felizmente, nós temos hoje em Muriaé 100% dos homicídios, né, esclarecidos, com autoria indicada. Não são números pequenos, né, é uma coisa que tem que ser sempre registrada e lembrada, principalmente se a gente for comparar com outras delegacias aí, país afora. Eu acho que é importante e é um marco necessário de ser registrado. E um detalhe, apurado de todos os autores presos. Sim, sim. Através de um trabalho da equipe, é importante também ressaltar, né? Aproveito aqui para poder exaltar e agradecer a toda a equipe da DHPP, o apoio também que nós temos incondicional, tanto da chefia, do doutor Alessandro da Mata, e dos companheiros aqui também, mas a gente tem se empenhado para poder trazer um resultado diferente. Nós já falamos aqui em outras ocasiões, né, Gilson? O homicídio é um crime sui generis, é um crime diferenciado. Nós não temos efetivamente o poder de trazer a pessoa de volta, mas a gente busca fazer o melhor, dando importância para todas as vidas indistintamente. Você é testemunha disso. Não importa quem é a vítima, mas quando uma pessoa é vitimada, toda a sociedade é atingida. Então a gente precisa buscar levar essas pessoas, né, não fazer justiça com as próprias mãos. E por isso que existe todo um devido processo legal, mas a gente precisa jogar luz nessas pessoas, né, na autoria, para que essas pessoas apresentem lá na justiça os seus argumentos e, enfim, sejam absolvidos ou condenados. Mas o que a gente não pode permitir é a impunidade, é a coisa acontecer sem uma resposta do Estado. E aí nós estamos aqui para isso. E isso também, as prisões, muitas das vezes, elas trazem um alento para a família, que fica naquela ansiedade de saber quem foi o autor, se o autor ele vai ser preso, se ele vai ser julgado, se ele vai ser condenado. E quando isso acontece, claro, como o senhor disse, não vai trazer a vítima de volta, mas pelo menos dá um alento à família de que a justiça foi feita. A gente acompanha, né, com muito sofrimento também, toda essa tristeza da família. Inevitavelmente a gente acaba se envolvendo muito, até porque é a partir da família que a gente busca todas essas informações de vida pregressa, os hábitos, os relacionamentos. Então, inevitavelmente, a gente acaba sofrendo, né, absorvendo uma parte dessa tristeza, e isso acaba também impulsionando a investigação, porque ao compartilhar todo aquele sofrimento e aquela dor, isso também se transforma numa inspiração, né, e num impulso maior para a gente tocar as investigações. E felizmente, até por conta disso, nós temos conseguido alcançar os nossos êxitos. Doutor Tairone, mais uma vez eu só tenho que agradecer
agradecer a sua participação. Nós falamos hoje mais cedo no programa a causa-morte. A vítima foi morta a tiros, a facada. Qual foi a causa-morte? Gilson, conforme nós falamos mais cedo, até por conta do avançado estado de decomposição do cadáver, nós ficamos impossibilitados até de identificar nele alguma marca de lesão, de tortura, de espancamento, que a gente acredita até que possa ter tido, principalmente durante os momentos em que as transferências eram realizadas a partir da sua conta, né? Como os recursos saíram da própria conta dele, nós acreditamos que ele estava sendo ali naquele momento ameaçado ou até mesmo agredido, sendo agredido para poder praticar essas transferências, fazer essas transferências. Nós identificamos através do laudo de necrópsia que a vítima apresentava um corte profundo na região cervical e esse corte certamente foi a causa da sua morte. Um instrumento, então, cortante, né, na região cervical que levou o Marcos Vinícius à morte. Realmente o executor foi muito cruel, né, doutor? Certamente. Assim, espanta também, choca muito, né? Esse relacionamento prévio que ele tinha com essa pessoa que o atraiu. Era uma pessoa que ele considerava um amigo, né? E que, mais uma vez, traiu ali a sua amizade. Não é incomum nós identificarmos esse tipo de elemento aqui em Muriaé, sempre um amigo, um conhecido, um envolvido que serve como chamariz, atraindo a vítima, então, para a emboscada. Era a única forma de atrair ele para algum lugar, seria um amigo mais próximo. Certamente, tem sido cada vez mais comum. Doutor Tairone, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live, trazendo, né, essa resposta à sociedade. A gente falava há 15 dias atrás, eu e o doutor Rangel, falou, podem ficar tranquilos que breve, doutor Tairone e a sua equipe vão trazer aqui a resposta o mais rápido possível. E não demorou muito, né, a DHPP já apresentando esses 3 suspeitos de envolvimento nesse crime bárbaro que chocou não só Muriaé, doutor, mas toda a região, né, que postaram lá fotos do Marcos Vinícius, né, pedindo que quem soubesse de alguma informação. Quer dizer, foi muito importante essa veiculação da foto do Marcos Vinícius, até mesmo para ajudar a polícia a chegar e encontrar esse corpo. Alguém que passou, acabou, né, sentindo aquele forte cheiro que estava no local e, sabendo do desaparecimento, acabou acionando a polícia e o final foi esse, né, o final que ninguém queria, né, encontrar o corpo do Marcos Vinícius em estado avançado de decomposição. Eu tive a oportunidade de ir ao local, realmente uma cena terrível. Imagino aí para toda a família, enfim. Mas agora a DHPP dando essa resposta. Mais uma vez, parabéns. Agradeço, Gilson. Obrigado aí pelo incentivo, pelas palavras. A gente vai continuar trabalhando aqui com muita humildade, muita responsabilidade para poder lançar e jogar luz e mostrar quem foram os verdadeiros envolvidos, né, e autores desse crime. Conversamos então com o Dr. Tairone Espíndola, delegado de homicídios e chefe da inteligência aqui da Polícia Civil de Muriaé.